Olá, sou Ronaldo de Carvalho e eu queria te fazer um convite especial. Nós estamos gravando uma série de 5 vídeos que vai contar a história de Santanésia. Como surgiu Santanésia, como surgiu a fábrica de celulose, a Companhia Industrial de Papel Piraí. E nós vamos contar essa história desde a Cerâmica Santana e hoje esse lindo distrito que nós temos na cidade de Piraí. Então não deixe de assistir esses 5 episódios que contam a história de fundação de Santanésia. Olá, tudo bem? Sou Ronaldo de Carvalho e mais uma edição hoje do podcast Fala Comigo.tv e hoje nós estamos seguindo a apresentação aqui, entrevista de pessoas que vão nos falar sobre Santanésia e é um prazer estar com você aqui e compartilhe esse vídeo, chame pessoas para assistir, conheça a história de Santanésia, um distrito que nasceu através de uma fábrica. E é um prazer estar falando com você e muito obrigado pela sua audiência. E o nosso entrevistado hoje é o senhor Jorge Celestrino, uma pessoa que eu tive uma honra de conhecer, somos vizinhos de frente, né, seu Jorge? É isso aí. Eu conheço muito bem, sou seu admirador, uma pessoa querida na nosso distrito, uma pessoa religiosa. Mas quem não te conhece, quem é o senhor Jorge Celestrino? Então, Ronaldo, eu sou Jorge Celestrino, sou natural de Minas Gerais. Meu pai era um verdadeiro peregrino, né? Aí foi rodando, veio para Três Rios, veio para Mosting, né? E de Mosting eu trabalhei nas olarias, trabalhei em umas 4 olarias em Mosting. Mas eu sempre tinha aquele sonho de um dia sair para procurar uma coisa melhor, um emprego, onde eu pudesse ter um padrão de vida razoável e ajudar os meus filhos. Então, nisso aí, eu depois fiz 3 provas para entrar na companhia, 2, como diria popular, levei tinta, né? Aí na terceira eu passei. Então, em 68 eu ingressei na fábrica, aí como servente, na época não era ajudante, era servente. Aí graças a Deus eu ganhei alguns cargos e tal, foi a segunda assistente, primeiro, foi a condutor. Isso aí me deu oportunidade de candidatar, de ter direito a uma casa da fábrica. Então, em 68, surgiu essa oportunidade, eu caí aqui em Santanésia. Aí estou aí até hoje. E na sua avaliação, o que é Santanésia? O que é morar nesse distrito? É um privilégio, um lugar tranquilo, onde a maioria se conhece. E há anos, se conhece há anos, né? E há anos, né? Um conhece a história do outro, né? Você entrevistou uma pessoa antes de mim aqui, eu conheço a história dela. Trabalhamos na fábrica, aí depois ele se tornou um empresário bem-sucedido. Então, por aí se vê que a gente se conhece. A gente se conhece e um compadece com a vida do outro. Tem aquele intercâmbio, sabe? Eu já tive algumas situações aqui, a comunidade sempre chegou junto comigo, eu nunca sofri sozinho. Então, morar aqui é uma beleza. E a amizade é uma coisa interessante. Uma amizade verdadeira é aquela história que a gente vê de vez em quando, vê em alguns filmes de amigos, né? Colegas lá que estudaram junto na primeira, 4ª série, não sei como é que alguns citam todos os pais assim. De vez em quando tem um filme. E os camaradas se encontram anualmente. Então, tem um que está bem de vida, mas ali fica todo mundo nivelado. Porque a amizade, ela não tem classe social. Amizade é amizade. E o senhor fala que a gente de Santanésia é um distrito muito abençoado, né? É abençoado.
E tem pessoa aqui que fala, não pode falar isso não, rapaz, porque senão vai começar a vir gente para cá. Deixa de deitar, os daqui são tudo gente boa, para não contaminar o nosso distrito. O senhor falou uma coisa interessante, que o senhor trabalhou em olaria, em Morse. Moça. O senhor veio de Minas. E Santanense tem muito essa característica, né? Pessoas de fora. A maioria, né, é de fora. Tem, né, pessoal que veio de outros estados, né, até mesmo outros estados. Na época de fábrica aqui, tinha gente que de Paulo de Fronten até Volta Redonda, que trabalhava aqui na fábrica. Veio de Mendes, Martins Costa, bem juntando essa turminha aí. E o senhor trabalhou na fábrica, ela já era da área da celulose? Ou ela era... Era papel e celulose. Quer dizer, Porque ela foi fábrica de telha também, né? Isso é. Essa época eu não peguei, não. Eu peguei já na fabricação de Não é do seu papel. tempo, não, senhor? Não, nem tanto, né? E essa questão de morar em Santanésia, a fábrica dava moradia para todos os funcionários? Não, era de acordo com certo cargo na fábrica. Aí, no caso, de primeiro assistente para cima. Aí, no caso, primeiro assistente, condutor, aí daí para cima. Infelizmente, o ajudante ou o servente ele não tinha. Isso aí por quê? Porque aí, se precisasse, tinha um vínculo com a fábrica, um compromisso. Igual no meu caso, quando eu ganhei a casa aqui, era primeiro assistente. Então, se fosse preciso, se eles fossem em casa me chamar, eu tinha aquela obrigação de atender a fábrica. Então, esse era o objetivo. A pessoa tinha casa para atender a fábrica de acordo com a necessidade dela. Tinha contrapartida, né? Isso é. E quando o morador que ganhava a casa da empresa, nós estamos falando isso, né, seu Jorge? Porque a gente está contando a história de Santanésia. Santanésia nasceu, na verdade, quase foi criada por uma empresa, né? Que se instalou aqui e construiu casas. Isso é. E hoje 90% das casas aqui são essa casa construída por ela, né? Isso. E deixa eu lhe falar, então o senhor tinha esse compromisso, não pagava aluguel, mas tinha que atender o chamado. Mas o senhor tinha que estar em casa sempre? Ou, por exemplo, esse final de semana o senhor não pode sair, aquele pode? Tinha alguma escala? Não tinha não. Se o senhor não tivesse que, tá precisando do senhor, não está em casa, não tinha problema não tinha esse compromisso assim, não. De folga é folga. Principalmente assim, agora, durante a escala, aí talvez sim, talvez não, com certeza sim. Como assim, por exemplo, escala? eu cheguei em casa às 7 horas da manhã, se precisasse de mim 2 horas, meio-dia, para mim ir na fábrica, eu teria que ir. Deveria ir, né? Aí vai, atende a emergência, volta para casa para trabalhar de novo no turno. No outro, até pegar a minha escala. Ganhava hora extra? Ganhava. Opa. Ganhava e era bem remunerado. Mas o foco não é a praia, na praia, olha. O foco não é a empresa somente, mas a gente não tem como falar de Santanésia sem falar da empresa. Então, hoje nós que gostamos de Santanésia, estamos em Santanésia, nós temos que ter uma gratidão com a empresa, não é isso? Sim. E o senhor trabalhou na fábrica quanto tempo? Então, eu trabalhei 30 anos certinho. De janeiro de 68 a novembro de 98. O senhor chegou em janeiro, como é que é? Janeiro de 68 a novembro de 98. De 98. Uhum. E 30 anos ininterrupto aqui na fábrica. Interrupto. O senhor aposentou cedo, então? Aposentei, mas para viver aquela vida de aposentado foi difícil, né? Aí o corpo começava a comichar, não conseguia ficar parado. Aí, deixa eu ver, 98, trabalhei. Aí o corpo comichou, né? Aí voltei a trabalhar. Me chamaram, surgiu uma proposta. Aí fui lá para São Paulo, São João da Boa Vista. Nunca tinha visto falar nesse lugar. Só foi por causa da fábrica. Da fábrica aqui? Não. Um empresário lá montou uma fábrica e não tinha mão de obra para botar a máquina para funcionar.
Aí ele conhecia um rapaz de São Paulo e esse rapaz conhecia a gente aqui de Santanésia. Aí juntou um grupinho aí de 6 pessoas, mais outros que ele conhecia, aí fomos para lá para botar a fábrica para funcionar. Eu nunca participei de uma operação dessa, mas deve ser muito interessante, né? A gente chega até com o peito estufado, deve ser assim, nós viemos para botar isso aqui para funcionar. E é muito gratificante. Então, mas a família ficou aqui, o senhor não foi de moradia para São Paulo, não? Não, não. Em São Paulo, eu vinha aqui de 15 em 15, a Emília ia para lá de 15 em 15 também. Então, quase toda semana a gente estava junto. A gente alugamos uma casinha lá. A princípio, a empresa deu hotel, tal. Aí depois nós alugamos uma casa, aí ficou fácil. Um lugar maravilhoso. Até se não fosse um acidente fatal na fábrica, talvez eu estaria lá até hoje. Eu gostei de lá, Emília amou lá. Qual é a cidade que é lá? São João da Boa Vista. São João do Boa Vista. Eu nunca tinha visto falar nesse lugar. É interior, né? A fábrica lá era de quê? Papel. Papel também? É papel também. Tem uma fábrica de papel aqui em Suzano, é isso? Suzano ou Tem. Itu? Não sei. Em Suzano tem uma das maiores do Brasil, né? Acho que é uma das maiores do Brasil. Mas lá não, lá era pequena, né? De porte médio, de papel de segunda qualidade e tal. Não era assim, tão... Não podia comparar com a empresa aqui. E voltando a Santanésia hoje, Santanésia, o que melhorou, o que... Ela era toda administrada pela empresa. Isso. O que mudou? Ela parou, a empresa foi vendida? Então, a empresa foi... Quando eu entrei aqui, a fábrica, ela cuidava de tudo. Você vê que ela tinha hospital, tinha tudo. Ela tinha influência na segurança, né? Tanto que aqui tinha acho que um policial só. Quem fazia a segurança aqui eram os guardas da companhia. Você tinha hospital, tinha tudo. Tudo gerenciado pela fábrica. Hospital, segurança. Tudo. Mas também não tinha nenhuma casa sem ser da empresa aqui em Santanésia. Não, era tudo da empresa. Tudo da... E ela tinha a escola dela também ou não? A escola, na verdade, é do Não, governo, né? é do governo. Mas ela tinha um prédio, não é isso? Ou não? Não. Era um colégio municipal e estadual só. Mas a companhia sempre tive influência, né? Deve ter doado o prédio, né? Com certeza. O prédio aqui do DPO, os colégios, tudo era da companhia. Hoje eu não sei como é que é, mas era da companhia. Do DPO acho que ainda é da companhia. Do Castelinho, que eu não sei como é que... E aquela outra também. Era tudo Tinha clube. Quantos clubes tinha aqui? Tinha bastante clube aqui, né? E tinha 4 clubes, né? Tinha 1º de Maio, o CIP, o Grêmio e o Clube dos 13. Tinha 4 clubes. Onde que é o Clube dos 13? Era lá perto da subprefeitura, que é as casinhas ali por lá de baixo. Ali era Ainda tem? Ainda tem, ali era o clube da elite. Os 13? O clube dos 13. Dá para entender que era que eram 13. Que eram 13 pessoas, 13 chefes, né? Mas ali era da elite. Ali para frequentar ali tinha que ser cargo alto na companhia, tinha que ser claro, não era para qualquer um, então era complicado. Aí depois tinha o clube o Grêmio, era para mais ou menos, e o CIP, 1º de Maio, era para o povão. Popular. De repente eram os melhores para se frequentar, né? Não tinha frescura, né? Não tinha. Acho que quem vai para um clube não quer frescura, quer se relaxar, divertir, se divertir. Né? E às vezes a pessoa está lá, mas queria estar com o povão. Então a tranquilidade de Santanésia sempre foi essa. Sempre foi essa. E hoje as casas já não pertencem mais à empresa, né? Cada um tem a sua.
Hoje a média de moradores que compraram suas casas, moradores que foram embora, como é que deve estar hoje? 50%? Metade permaneceu, metade não comprou? Eu acho que é por aí, 50%. Acho que a maioria, ou, sei lá, meio a meio. Meio a meio. E se você perguntar, isso aí foi bom ou ruim? Eu digo que foi bom, que mesclou. Porque aqui existia não sei se é preconceito, qual a palavra certa, né? A pessoa tivesse um cargo lá na companhia, ele achava que aqui fora ele seria a mesma coisa. Ele teria influência sobre você, ele era superior a você. Tinha isso aí. Tinha isso? Tinha. Meu filho não pode brincar porque eu sou diretor, o outro eu sou gerente. Por aí, Você imagina bem se um filho, uma pessoa que tinha um cargo lá, igual o meu, relativamente baixo, batesse num outro filho lá do Dava funcionário. até demissão se bobear. Poxa! Briga na escola, né? Quem brigou com quem? Aí espirrava nos pais lá em cima. Aqui tinha umas historinhas engraçadas, né? O pessoal fala que isso aí eu não cheguei a viver, não. Isso aí só ouvi dizer. É lenda, né? É lenda, né? O pessoal de outro bairro não podia namorar uma menina daqui. Que isso. Tinha essa historinha. Mas mesmo assim tem alguns casos aí que burlaram essa lei, sei lá. Essa regra. Essa regra. O senhor já foi expresso ou trouxe de fora? Trouxe de fora. Trouxe uma importada, né? Aliás, mandar um abraço para Dona Emília, né? Dona Emília é gente boa pra caramba. Ainda, Ronaldo, falando sobre a companhia, né? Eu sou muito grato à companhia, e conforme eu falei no início, né? Eu vim lá de baixo, uma classe bem baixinha mesmo. Então, graças à companhia, poxa, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca imaginava na minha vida. Que legal. Para mim, trabalhar aqui na fábrica já era o máximo. Você vê, trabalhava na olaria. Trabalhar aqui era o máximo. E através do conhecimento que eu tive aqui e tal, aí eu fui trabalhar em São Paulo, fiquei lá 1 ano, a fábrica fechou. Aí falei assim, agora chega, vou parar de trabalhar. Aí, mas a mão comichou, depois de uns 2 anos parado, voltei a trabalhar. Vamos lá para Bolívia. Bolívia? Vamos lá para Bolívia. Aí, aquele molecote criado na roça, na olaria, aí entrar num avião, praticamente nunca tinha saído daquele estado do O Rio. senhor foi lá por causa da tua maestria em operar uma máquina? É o mesmo cara de São Paulo. É o mesmo cara? Eles iam montar uma fábrica, mas não tinha mão de obra. Aí levaram a mão de obra daqui, levaram um grupinho de 6 pessoas daqui. Aí como a gente Então o senhor pertencia a um pelotão de elite? Modéstia à parte, né? Sim. Aí esse grupinho que trabalhava em São Paulo já tinha, o assessor do chefe lá era brasileiro, ele conhecia a gente, aí convidou, fomos para lá. Caramba, que legal essa história. Com a ideia de ficar lá 8 meses, fiquei 3 anos lá. Então o senhor arranhava lá a língua lá, como é que é a língua lá que eles falam lá? Um castelhano, um espanhol, meio que um castelhano. Todos enrolam espanhol, senhor? Hablava um pouquinho, habla um pouquinho. Não me provar, cara, que eu vou passar vergonha. Habla um pouquinho. Aí você imagina bem, né? O cara semi-analfabeto ir para outro país e falar em outro idioma. Não, é interessante, né? É um orgulho imenso, né? O senhor deve ter sentido orgulho em alguns momentos lá, caramba. Olha onde aquele menino veio parar. Olha onde eu cheguei. Porque eu também, de vez em quando, me pego no relapso. Sim, às vezes, em algum lugar que você está, um bom restaurante, um bom lugar, um bom hotel, uma boa viagem, a gente sente orgulho. E porque o senhor falou no início que trabalhava em olaria, mas queria dar uma melhorada. O homem tem que ser ambição, ele tem que ter ambição, né? Tem. O homem que não tem, pessoas que não têm ambição, ela não sai do lugar. Ela aceita aquele momento.
E a gente, como é estudioso da Bíblia, a Bíblia mesmo fala, deserto é lugar de passagem, não de moradia. No deserto, você pode até sofrer no deserto, passar uns apertos no deserto, mas morar no deserto é escolha tua. E qual é o que a gente tem que fazer para não se queimar? Sempre seguir. Nunca parar, né? E eu acho interessante essas pessoas que têm uma ambição, quero melhorar. E como é que esse orgulho é? Você falou na parte espiritual, né? Falou na Bíblia e tal. Você vê como é que são os planos de Deus, né? Eu, antes de eu ir para São Paulo, tinham me feito uma proposta para trabalhar em Volta Grande, né? Por aqui, por perto, bem perto. Aí eu não aceitei, não quis nem saber quando é que era, quanto que ia ganhar, não quis saber de nada. De cara, não vou não. Aí depois parece que a gente fala uma coisa, Deus fala outra, né? Apareceu a proposta para mim para São Paulo, a mesma coisa, não quis saber quando é que era, não quis saber quanto ia ganhar, vamos, estou indo. Aí fui para lá. Você vê só como é que são o desígnio de que Deus tem para a gente, né? O coração do homem, diz a Bíblia, né, pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? Dele vem a resposta. E a gente fala muito da questão da honra, né? Gratidão de honra, essas coisas todas. Então, o senhor começou a história falando que trabalhou em 4 olarias, né? Uhum. E você vê, saiu de uma, foi para outra, saiu de uma, foi para outra, mas falou, apesar que só está na 4ª, mas nem aqui que eu vou ficar, não, né? Não, sempre procurando galgar uma coisa. E é interessante a gente trabalhar num lugar que a gente tem orgulho, né? Sou que tinha orgulho de trabalhar na empresa, que vai fazer 100 anos agora, no ano de 2025, né? Isso Daqui a poucos meses vai estar fazendo esses 100 anos. Então, existe a lenda de Santanésia, que, mas assim, de fora de Santanésia, não podia namorar outra pessoa? Não, podia não. O namoro aqui era territorialista. Era a famosa panelinha, né? Namoro geográfico. Era a famosa panelinha. E Santanésia, você vê, é um lugar pequeno, tranquilo, mas se a gente falar o que tinha antigamente, as pessoas não acreditam, né? Dia de sexta-feira, brotava gente tudo quanto é canto para vir na discoteca no Grêmio. Sábado já era no CIP. Eu mesmo vim muito. E interessante que o último ônibus era o ônibus aqui obedecia o horário da fábrica, né? O turno mudava meia-noite, os funcionários iam no ônibus de linha. Hoje tem ônibus especial, algumas empresas têm, aqui tem. E quantas vezes por causa de paquerazinha ou outra, a gente, vou tentar mais um pouquinho. Não arrumava nada, que eu era feio e duro, e não tinha nem ônibus para ir embora. Tinha que ir embora. Quantas vezes foi? Eu me lembro uma vez, eu e meu irmão, o Beto, nós fomos a pé aqui de Santanésia até lá na Química. Teve uma dessas que parou, um Opala. Não lembro que era o motorista do Opala, não sei se era o Gilson Piaçá. Eu sei que o cara parou, acho que naquela reta da Jaqueira ali. E o cara veio aquele Opala, daqui a pouco ele parou ali, mas conforme ele falou, a gente voou mato adentro, não sabia se era aquelas lendas do Mão Branca, né? Cuidado com Mão Branca! Minha mãe fala assim, vamos sair, cuidado com Mão Branca. Nem sei, existiu Mão Branca? Não sei. Aí você faz eu lembrar, né, rapaz? Eu te contar, você é fora de série, né? Aí você faz lembrar, eu morava em Mossing, para trabalhar aqui não tinha ônibus, igual tem agora, não. Era um trem de manhã, de noite, um horário de manhã à noite, um ônibus lá uma vez ou outra. Então, a maioria das vezes a gente vinha a pé, pela linha ou pela Boca do Mato. Quanto tempo? Vim pela Boca do Mato. E Boca do Mato já era longe, né? Uma hora mais ou menos. Pela linha... De Mossing até aqui? Pela linha, 50 minutos, 40. Pela Boca do Mato, uma hora mais ou menos. Porque a linha praticamente é uma reta, né? É uma reta. E de acordo com o lugar que eu morava, já morava na beira da linha mesmo. Então, era só seguir. Porque as cidades do interior foram crescendo perto da linha, né? Uhum. Aí, Ronaldo, aí você imagina assim, né? Eu pegar 11 horas, vir a pé pela Boca do Mato, aquela história do Mão Branca. Qualquer folha de mato que balançava ali era Mão Branca. Agora, ai Deus, me perdoa. Tinha Mão Branca, acho que não sei qual é a ordem direito. Depois veio o tal de Iru. Chegou a falar, viu falar? Qual? Iru. Fala que é Iru também, isso que é uma lenda dessa aí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Já foi visto, aqui em Santané, já foi visto ET? OVNI, alguma coisa? Como é que é o negócio aí? Alguém já viu? Parece que uma pessoa viu um ET ali perto do valão, por ali. E você pesquisou, né? Um livro que fala sobre OVNIs, de uma experiência que uma senhora teve. Em Santané. Eu não sabia disso, não. Ah, Sabia Ronaldo não, é cultura. Esse rapaz. podcast Tá aqui vendo não é de só bobeira, aí? não. A gestão de limpeza daqui do município, é tudo a fábrica que comandava? Era a fábrica. Era a fábrica. Hoje ainda é um distrito que tem uma limpeza boa, mas já foi com excelência, né? É, mas que era melhor. Era melhor. Era melhor. E quando a casa era da fábrica, se queimasse chover, você nem encostava lá. Não, você não podia trocar uma telha. Mandava memorando para a fábrica, aí vinha uma pessoa para trocar. Você queria pintar a casa, falar para o seu gerente lá, minha casa está meio feia e tal, tal, tal. Aí fazia lá o memorando, pegava a tinta, só que era padrão, né? Tudo É o quê? Branco e azul? é meio amarelo, amarelado. Aí tem aquele negócio, aquela divisão, né? Aí tinha, por exemplo, a janela e porta tinham 3 cores diferentes. Isso aí caracterizava o cargo dos Tinha mesmo? moradores. Tinha. O senhor chegou a pegar? Se você bobear, você vê aqui, ó, casa com janela branca, com janela verde. Ainda tem umas casas aí com janela verde. Janela verde era da elite. Onde tem a casa verde? Vou procurar isso aí, mano. Tem bem aqueles que não reformou, ainda tem aquela Então a verde era. É verde? da elite. Quais outras cores? É verde e branco. Verde, branco e azul. Tinham 3 cores, são 3 camadas diferentes. Lá em casa tem janela de madeira, não, né? Nós arrancamos tudo. Né? A nossa ali era branca. Branca é chefia? É. Era chefia? Não, era verde. Branca é da chefia. Verde era o quê? Técnico? É. Chefia. O azul era. Classe menos mais abaixo. Como é que o senhor foi o primeiro. Primeiro plantonista? Não, como é que é? Primeiro auxiliar, segundo Primeiro auxiliar? assistente. Primeiro assistente. É. E pagava para morar nas casas? Uma quantia simbólica. Bem sim, eu não sei nem por que cobrava simbólica. Hoje seria aqui em torno de 20, 30 reais. Você pagava a luz. Tinha água, não pagava nem a água, né? Eu já ouvi gente que quando eu vim para cá, eu morei em tal lugar, depois nós fomos para casa tal. Por que havia essa troca? A pessoa pedia? É interesse da pessoa. Interesse da pessoa. É. Aí, de acordo com, se ela tivesse um bom relacionamento com o gerente, ele facilitava. Dependia do gerente e da pessoa. E geralmente, quantos gerentes em média tinha na época? Aí Esse que é uma boa pergunta, né? Aí, para cada sessão era um gerente. Tinha gerente e a beça. O gerente eram os caras. Transporte, mecânica, manutenção elétrica, para Cada sessão tinha um gerente? Tinha um gerente. Tinha um gerente da elétrica, um gerente da sessão. Hoje essa função de gerente cabe a quem é um engenheiro, que eles falam? Hoje cabe ao engenheiro. E como é que era essa inscrição para morar lá? Só pedia, quando tiver uma vaguinha, me arruma aí. Quando só atingia um certo cargo, você falou, opa, agora já... Isso, foi o que aconteceu comigo, né? Igual eu te falei, morava em Mossing, que bem distante para quem trabalhar, tinha que pagar a passagem de ônibus, vinha a pé. Aí eu pedi o gerente, surgiu a oportunidade. Quando ele falou, me entregou a chave, mandou ver a casa se me agradava, eu falei, não tem nem escolha. Como é que ele falava? Toma essa chave aqui da casa, o endereço está deve estar escrito chave, aqui, tem essa casa aqui para você vai lá ver se agrada. Te agrada. Claro que agrada, né? Claro, eu peguei a chave, só para... Aí, se alguma casa vagasse na rua, por que vagaria essa casa? Foi demitida a pessoa?
A pessoa às vezes aposentava, né? Aí tinha que sair. A pessoa tinha que sair. Aí surgia sempre uma vaga assim. Aí já tinha alguém de outro. Geralmente a pessoa saía, aposentava, tinha que sair. E esse critério das casas de ponta? Era na sorte. Onde é que tivesse, você não podia escolher muito, não. Mas se eu estivesse na rua ali e via que alguém vai aposentar, sofreu. Pô, eu vou marcar essa casa aí. A casa de ponta era concorrida pra caramba. Era concorrido? Era concorrida Eu mesmo. sou doido em uma casa de ponta. Hã? Até hoje é concorrido, até hoje. Concorrida. É porque você tem uma entrada a mais, né? Uma privacidade, né? Mas eu não tinha opção para escolher muito, não. O senhor é uma pessoa religiosa, o senhor tem um trabalho social maravilhoso na igreja. O perfil de Santanese é o perfil de um povo católico, apesar de ter 3 igrejas aqui, né? A Metodista, a Batista e a Igreja de Santa Terezinha. O perfil da população de Santanese é católico ou é cristão? Ou vamos falar assim, o perfil aqui é, o povo que é mais batista, é mais metodista, é mais católico. O Ronaldo, eu creio que ele é católico por quê? Porque, como você falou, né, Santanésia gira em torno da fábrica. Se não gira, pelo menos já foi assim, né? E conto que a dona da fábrica era muito católica. Ela, então, que fundou a igreja e tal, acho que estava acontecendo muito acidente lá na fábrica, ela fez uma promessa, fundou a igreja e tal. Então, na época aí, então, prevaleceu. Então, a primeira igreja que surgiu em Santanésia, Foi a católica. a católica, Igreja de Santa Terezinha. Aí depois acho que foi fazendo outras, passou a ser cristão, né? Porque aí veio fazer outras igrejas e tal, centro espírita. Mas a primeira igreja aqui foi católica. Que interessante. Primeira igreja católica. E o senhor sabe por que se deu essa construção? O senhor falou, né, por causa de estava tendo muita violência? Como é que é? Acidente de trabalho. Acidente. Aí a dona fez uma promessa lá e tal, que se diminuísse, quer fazer uma igreja. Aí fundou a Igreja Santa Terezinha. E o senhor sabe a história das outras? Não. Não, das outras eu não sei não. É que tem a lenda de que às vezes veio um diretor que era cristão, aí construiu uma igreja. Daqui a pouco veio outro, era cristão, construiu a Batista, outra metodista. Eu tenho que me aprofundar nessa pesquisa. Né? Tem lógica, né? Deve ser. Porque tudo aqui girava em torno da fábrica, né? E essa gestão da fábrica, por que ela parou ou foi vendida? Parece que para o Grupo Souza Cruz não teve interesse de manter as casas. Aí começou a vender para os funcionários. O senhor sabe dessa história? Não, quando a Souza Cruz quando eu saí da fábrica, ainda era Souza Cruz. Ah, Então, depois que entrou... não, eu estava fazendo aquela transição. transição. Souza Cruz para Schweitz. Então, até na minha carteira está lá, quando eu entrei na CIP e saí na Schweitz. Então, foi isso. Houve casos de pessoas que na época... Quando começou essa venda e por que começou essa venda das casas? Você se lembra disso ou não? Foi na Souza Cruz. Porque diz a lenda que a empresa vendeu os imóveis porque não tinha condição de arcar com o fundo de garantia. Isso é mito ou é realidade? Não, isso era porque a Souza Cruz, ela não tinha o interesse dela era só na fabricação do papel. Então, na época, e principalmente o papel de cigarro, que era o forte dela. Ainda fabrica ali? Acho que fabrica. Né? Hoje, muito pouco. O pessoal está parando de fumar, né? Graças a Deus. Está parando, graças a Deus, né? Então, isso aí foi um dos pontos negativos dessa transição da Souza Cruz, por isso. Eu creio que se ela tivesse investido em outros papéis, em outros produtos, deveria estar bem melhor. Ela concentrou muito no papel de cigarro. Montou máquina nova, adaptou, passou para... E a gente fala em máquina nova, adaptação, é um investimento violento. É violento. Então, hoje podemos garantir que Santanésia nasceu por causa de uma
Olaria? É uma cerâmica, né? Uma cerâmica, né? E eu fiquei sabendo na entrevista aqui que é interessante, a cerâmica, que estava escrito em algum lugar aqui, cerâmica de Santana. É isso? É cerâmica. É Santana, né? Cerâmica de Santana. Acho que é cerâmica de Santana. Acho que é isso aí mesmo. Cerâmica de Santana. E a curiosidade foi que eu vou até chegar em casa, vou olhar. Agora não me A lembro. telha, acho que a telha das casas né, foi É fabricada Piraí, né? aqui. Não, é Piraí. Ah? Eu acho que é Piraí. Cerâmica Piraí. O Cerâmica negócio, Piraí? acho que tem alguma coisa a ver com Piraí. Piraí ainda com... É, porque tá. Eu acho que tá escrito Piraí na cerâmica mesmo. É. Vou dar uma olhada. E o. Quantas casas, eu não tenho essa noção de quantas casas a fábrica construiu. E quando ela começou a vender, quantas eram, não, né? Não, isso aí não tem noção não, Ronaldo. Não tem não. E hoje existe algum grupo de ex-funcionário que se reúne de vez em quando? Não. Tem até um rapaz aí, o Will Soares, e fazia um evento todo ano. Quem? Wilson. Ah, o Wilson aqui da rua, ele fazia? Ele fazia, todo ano ele fazia um evento lá para juntar os ex-funcionários. Então, hoje é uma possibilidade. Hoje nós somos considerados uma localização muito boa para se morar, até porque os imóveis aqui são caríssimos, né? É. Caríssimo. As pessoas não sabem o que é tão caro assim. Eu mesmo comprei uma casa cara, mas quase que tive que jogar a casa no chão, só não joguei porque não ia ter condições de levantar ela. Falei, então vamos dar um tapinha aqui e vamos morrer dando tapinha. Mas, e as pessoas sempre falam, aqui você não compra casa. Aqui você compra ambiente, compra paz, compra tranquilidade. É verdade. Como, não necessariamente, mas como a Bíblia fala muito que a minha graça te basta, né? E como é que fala? Eu te darei a paz, não como o mundo te dá. Tá escrito onde? Não como o mundo te dá, mas é uma paz verdadeira. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, deixo vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. O mundo é o ambiente, né? Uhum. Ou seja, nenhum ambiente vai dar paz igual Jesus dá. O senhor é uma pessoa religiosa, o senhor atua aqui em Santanésia, o senhor tem um trabalho social muito bom aqui. E uma vez eu procurei o senhor fazer uma campanha, o senhor falou, não, aqui o trabalho é voluntário, né? Eu achei muito interessante. E às vezes eu vejo o senhor num domingo, já cansei de ver o senhor no domingo, chega a pessoa lá fazendo aquele pedido, o senhor para tudo para atender. Isso é um chamado de Deus, né? É. E talvez se o senhor não estivesse em Santanésia, você não estaria tendo esse ministério, né? Que a gente fala assim, né? É verdade. Aí aquela vaidade, né, o orgulho, né, ia superar isso tudo, né? Ah, não, fazer aquilo lá, problema dele, cada um, a cruz é dele, cada um carrega a sua. A gente, graças a Deus, a gente vive esse momento, né? E momento de agradecer a Deus, porque, como eu disse, né, o que sou, de onde vim, então é só por Deus. Eu não tive oportunidade de estudar muito, quase que nada. Tanto, um pouquinho do meu estudo foi adquirido depois de adulto. Eu, com 25, quase 30 anos de companhia, ainda estudava à noite. Eu via a fábrica modernizando, né? Falei assim, opa, tem que fazer alguma coisa. Não vou estacionar Tá aqui não, né? chegando o computador, como é que eu vou fazer com isso aí? Aí estudei à noite. O senhor não é uma pessoa acomodada, né? Hoje a gente vê muitas pessoas acomodadas. Hoje Deus me deu uma visão de um corredor cheio de porta. E quantas pessoas ficam assim, ah, Deus, abre uma porta. Ah, Deus, me mostra o caminho. Ah, Deus, abre uma porta para mim. Mas a gente sentado,
a gente tem, a imagem desse corredor, a gente tem que ir vendo qual porta está aberta. Ué. Então a gente não quer nem procurar. A gente quer botar a mão na primeira porta e a porta se abrir. Em pé de chuva, mas não tem um guarda-chuva. É que eu brinco com a minha filha, Thaís sabe disso, a gente até esse final de semana estava em viagem. Ela fala, quem vê assim acha que você me dá de tudo. Eu falei, não dou mesmo não, você sabe bem. A gente estava perto de um grupo que a gente estava brincando. Aí eu falei assim, mas eu te ajudo, né? Ah, pai, me dá isso. Não, corre atrás que eu te ajudo. Ajuda, Dá né? ou não dou, eu ajudo. Ah, quero isso, eu ajudo, vamos lá. Quanto você consegue? Porque, igual o senhor falou, tá chegando o computador aqui. Eu preciso aprender a me mexer com isso. É. Eu preciso me modernizar. Eu preciso agir. E o senhor, como o senhor falou, poxa, o senhor veio com um padrasto, não é isso? Pai. Pai. O senhor veio parar aqui, foi parar em Trejinho, de Trejinho foi Morse. Nossa, Falou, poxa, aqui não é meu lugar. Trabalhando lá em Morse, poxa. De repente já teve aquela visão de uma pessoa espiritual que só é, um religioso, né? Pô, isso aqui não vai avançar muito, não. Deixa eu ir para um lugar para avançar. Mora num distrito muito bom, a gente mora numa rua muito boa. E isso tudo é uma escola para aquelas pessoas que querem avançar, mas não levanta da cadeira. Querem vencer algo, mas não levanta da cadeira. E eu, por exemplo, a Thaís sabe, quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa eu não consigo pegar um caderno e ficar estudando para a prova. Eu não consigo. Eu me embaralho nas letras, mas eu era aquele cara, caramba, a matéria desse professor é difícil. Então eu gravava ele falando, eu na minha memória, memorizava, ficava olhando para ele. Porque na hora da prova, aquela imagem vinha. Eu lembrava, pergunta tal. Eu tinha aquela nítida visão dele falando aquela resposta. Então, cada um tem que pegar a sua fraqueza e vencer essa fraqueza. Eu tinha uma professora, acho que de português, que ela falava que ela era horrível de português. Era muito boa em matemática. Mas era muito ruim de português, odiava português. Ela falou, cara, eu preciso vencer isso. Se tornou professor de português. Venceu obstáculos. E como, para a gente encerrar aqui, como que o senhor avalia a Santanésia de ontem e a Santanésia de hoje? Em breve relato, se o senhor quiser usar essa câmera para falar aqui, se o senhor quiser falar olhando para mim mesmo, fique à vontade. Então, eu sou a favor do progresso, né? Alguma coisa mudou e com certeza para melhor, né? Não posso assim, só porque falar no meu tempo tinha isso, no meu tempo tinha aquilo. Então a gente tem que viver o hoje. E eu creio que mudou. Estou satisfeito com o progresso, com tudo que acontece aqui em Santanésia. A gente fala assim, mas Santanésia tinha hospital, não tem mais, não sei o quê, mas isso aí não... Deus sabe por quê, Deus sabe das coisas, né? Então eu creio que mudou para melhor. Melhorou então Santanésia? Melhorou. E até essa questão de cargos e comportamentos na praça mudou tudo não existe, né? Hoje você vê a gente bate papo na praça ali, você não sabe quem é da companhia, quem não é, mistura tudo junto. Antes não tinha isso, né? Então, graças a Deus, esse preconceito acabou. A gente tem aquela liberdade de bater papo com todo mundo. Antes você não tinha. Imagina eu, né, meio calado do jeito que eu sou. Conversar com o chefe, sei o quê. Então, posso te garantir que melhorou. Em algum momento o senhor se lembrou de alguém que já, de repente, distratou o senhor, de repente, por cargo, alguma coisa parecida, e um dia o senhor chegou lá, igual o senhor chegou lá na Bolívia, lá em São Paulo, onde talvez essas pessoas nunca vão conseguir chegar? O senhor, em algum momento, o coração falou,
o coração se sentiu vingado, ou se sentiu assim, Deus me honrou, a Deus pertence toda honra, assim, o que eu quero dizer, em algum momento pensou, vou passar pelas pessoas agora com o peito estufado, não, né? Isso... Não, Ronaldo, se caso aconteceu isso, então eu agradeço muito a Deus que eu não tenho esse sentimento, esse dom de vingança, de revanche, né? Então eu procuro viver o melhor. Então, fugir da sua pergunta, até. Aí eu vou falar uma outra coisa. Eu fui criado aí vai eu falar na Bolívia outra vez. Fui criado em Moçambique, né? Aí tinha lá uma família de classe média, uns garotos, tinha oportunidade de estudar e tal. Então, quando eu entrei no avião, né? Um rapaz lá tinha que preencher aquele check-in, eu não sabia nada, não sabia nem como é que... Pô, apelido, eu falei assim, meu apelido em Moçambique é Jorge Chefe, aqui como é que eu vou fazer? Em espanhol, o sobrenome é apelido, né? Aí eu perguntei um rapazinho que estava do lado. Aí ele me ensinou e tal. Aí começamos a conversar. Era um amigo meu de mais de 30 anos que a gente não se via. Que isso? A pessoa que o senhor pediu para ajudar ali? Era um amigo meu que... Imagina assim, pensa assim, poxa, esse garoto da olaria, o que está fazendo aqui? Tem olaria na Bolívia? Vai fazer tijolo na Bolívia? A Bolívia tem outra coisa. Não, vou destravar uma empresa. Então, isso aí me deixou satisfeito, né? Porque a gente foi criado, ele não sei quantos patamares acima de mim, e a gente entramos no mesmo voo. Isso é interessante. Esse final de semana a gente estava num resort, aniversário da primeira dama, e na portaria alguém gritando, né? Eu olhei assim, eu estava sem óculos, e a pessoa se identificou, falei, caramba, aqui, ó. Aí daqui a pouco meu celular tocou, chegou a mensagem, alguém me viu no resort, também mandou a foto assim, e eu não deu, olhei, abri a foto do WhatsApp, falei, caramba, a pessoa tem meu WhatsApp. 2 pessoas num lugar que eu nunca fui, nunca tinha ido. Então, assim, as pessoas têm seu telefone, porque se salvou meu telefone, alguma importância eu tive na vida deles. E eu abri a foto, não consegui nem identificar ainda, mas eu joguei algumas conversas, falei, poxa, que você não vai... Pô, você tá onde? Tá aí? Tá por aí? Ele falou, não, passei lá, quando eu voltei você já não tava mais. Falei, pô, devia ter falado comigo e tal. Então, até agora eu não sei. E a pessoa me tratou com o maior carinho, com o maior respeito. E eu só não entendi porque a pessoa até falou, poxa, não quis chegar perto de você. Então, de repente, a pessoa está num lugar bom também, uma pessoa que não tá ali não pode ser de bobeira, e me tratou como se fosse assim, uma pessoa importante também. É como o senhor diz, a gente tem orgulho, né, de onde nós chegamos. A gente tem orgulho porque eu sempre brinco que eu sou daquele tempo que a roupa era comprada por irmão mais velho. Quando ficava ruim, passava por do meio. Até chegar em mim, que eu era caçula, você já imagina, né? Então, hoje a Thaís, eu tenho as roupas que eu uso, a Thaís quer jogar fora, que ela falou, rapaz, tá quase transparente. Eu falei, mas é assim que eu ganhava, assim que eu usava, né? E eu, cinema e tudo, né? Assistir os seriados, né? Cinema, eu tinha que esperar o filme começar na metade para eles liberar a portaria, que não tinha dinheiro para ir no cinema. Cine Brasília lá em Barra, não sei se isso foi no cinema nessas condições. Não tinha dinheiro para pagar cinema, mas todo domingo saía de casa para ir no cinema. Sábado, vamos no cinema. Para ver um filme tinha que ir no cinema. E ainda tirava onda, eu vou no cinema todo sábado, se olhar aquele cartaz, rapaz, preciso ver esse filme. Só que nunca vi o início. E hoje a gente vai assistir esse filme em casa, né, Thaís? Falei, já vimos esse filme, porque hoje eu só vejo o início e durmo no meio do filme. Seu Jorge, foi um prazer essa entrevista. O nosso papo seria bom se durasse a noite inteira, mas a gente tem que encerrar. E eu agradeço muito o senhor ter aceitado esse convite. Para mim foi uma imensa honra, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, a gente de vez em quando bate um papo falando das coisas de Deus. Nós somos separados por escolha de igreja, mas nós somos unidos na causa que é Cristo e ao amor ao próximo.
E isso a gente sempre deixou bem claro um na vida do outro. Acho que esse é o motivo que a gente se respeita e se gosta tanto, como amigo, como vizinho. Eu tenho uma honra de falar que eu sou teu amigo e ter uma honra de falar para os outros que eu tenho um amigo tão bondoso, tão dedicado igual o senhor. Então, eu quero, assim, agradecer muito a sua entrevista que somou muito, agregou muito para aqueles que vão estar conhecendo a história de Santa Anésia. E muito obrigado. Essa câmera aqui é para o senhor. Se o senhor quiser falar as considerações finais, o que o senhor quiser falar para a gente encerrar aqui. Eu te agradeço, né, a oportunidade que você me deu de contar um pouco de quem é o Jorge Celestrino, em outro lugar considerado, conhecido como Jorge Chefe. Chega lá em Mostra, perguntar para o Jorge Celestrino, poucos conhecem, é Jorge Chefe. Então, eu te agradeço essa oportunidade que você me deu de compartilhar com nossos amigos um pouquinho da minha história e peço a Deus que abençoe você, seus projetos. Foi muito bom essa ideia, tá? Quando você me fez o convite, eu falei assim, meu Deus do céu, meia hora lá, falar o quê? Acabando, acho que já tem mais de meia hora, não tem? Tem. Então, 50 minutos. Então, que Deus abençoe você e te agradeço essa oportunidade que você me deu de eu botar para fora um pouquinho daquilo que eu sou, do que eu vivi. O que eu pretendo, eu não sei, que amanhã só Deus é quem sabe. Mas o que eu vivi até aqui, você me deu a oportunidade se eu não falei tudo, a culpa foi minha. A oportunidade você deu, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito bom. Então, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado por você ter ficado com a gente. Então, compartilhe esse vídeo, mande para os amigos. Essa é a história de Santa Anésia.